Hoje vamos retomar a nossa conversa com o professor de filosofia Pedro Gomes Neto, da Universidade Federal do Tocantins, a respeito de um tema que nos interessa, tanto a psicanálise quanto a filosofia, que é Hegel. Por que estudar Hegel hoje? Será que Hegel nos ajudaria a entender a polarização política que vivemos, a polarização ideológica? De que modo nós poderíamos nos valer do método dialético para considerar, para uma reflexão a respeito de questões que surgiram com uma espécie de explosão das confissões religiosas, sobretudo ligadas ao protestantismo, e que hoje desempenham um papel político, ideológico muito fortes no Brasil. Então, passo a palavra aqui ao professor Pedro para que ele nos diga da importância, se é que existe, da importância de Hegel para o entendimento dos, digamos, conflitos e de uma suposta guerra cultural, religiosa, que existiria hoje no Brasil. Ótimo, Beto. Então vamos, Roberto. Então vamos lá. Situando o Hegel nessa problemática, considerando que a primeira obra filosófica que abre o sistema hegeliano é a Fenomenologia do Espírito, né, que foi a introdução foi redigida em 1805, mas a obra é por nós conhecida como uma publicação de 1807. Antes desse período, o Hegel, que teve formação em seminário, né, morava até no mesmo quarto que o Hölderlin Schelling, né, um seminário protestante luterano. Então ele tem uma série de obras sobre esses temas, fé, religião, uma série de obras, saber, essas coisas. Mas abrindo o sistema filosófico, que é a nossa conversa, é a Fenomenologia do Espírito. E na estrutura dessa obra, que é prefácio, introdução, consciência, consciência de si, depois vem razão, espírito, aí aparece a religião, e por último o saber absoluto. Nessa estruturação da obra, tem algumas considerações. A primeira é essa, de que a fenomenologia abre o sistema filosófico hegeliano. A segunda é que Hegel é um pensamento, elabora uma filosofia sistêmica. Então, o sistema deve abarcar a totalidade das coisas, que acho que por aí a nossa conversa vai fluir melhor, né? A terceira consideração, que desconsiderando as questões técnicas de análise da obra, né, a estrutura dela nos apresenta como aparece a religião, né, em termos filosóficos. Então, Hegel fundamenta assim: a fenomenologia do espírito é uma obra de um diálogo entre uma consciência, que ele chama de sadio senso comum, significa que está disposta ao saber, coisa rara hoje em dia, né, dialogando com um filósofo, né? Esse filósofo e essa outra consciência, que inicialmente é chamada de ingênua ou natural ou certeza sensível, que está disposta a aprender e apreender, não só como hoje em dia formar, né? Ela nesse diálogo o filósofo se testa mediante as considerações levantadas pela consciência, e a finalidade do filósofo é fazer com que lá no final, né, dessa obra, na seção religião inicialmente, depois o saber absoluto, a consciência dê conta de juntar a sua história individual com a história universal, ancorada na história, ancorada na religião, na concepção religiosa, na concepção do tópico religião em Hegel, e sustentada pelo saber absoluto. Tá. Agora vamos lá na obra. A primeira seção, figuração,
assim que a gente chama em Hegel, aqui a gente chamaria de capítulo, é a consciência. A consciência versus o mundo. Dá uma ideia de pensar essa dicotomia entre eu e o outro, não é? Ou entre eu e o mundo. Na segunda sessão, ou segunda figuração, ou segundo capítulo, que é consciência de si, né? É uma relação entre consciências de si. Né? No terceiro, que é a razão, é a junção do olhar externo da consciência, que é a consciência versus o mundo, com o olhar interno da consciência de si, que é uma consciência dialogando com outra, né? Mas a razão junta a consciência com a consciência de si de forma objetiva. Na outra unidade, que é a quarta, ou seção, ou figuração, ou capítulo, que se chama espírito, é a junção da consciência de si com a consciência de forma objetiva e agora acrescenta o efetivo, ou seja, o si se coloca no movimento da história. E a quinta seção é a religião. Aí a religião, para Hegel, aparece inicialmente no seu sistema filosófico como a nova metafísica hegeliana. Por isso ele mexe com a arte, ele mexe também com religiões lá, porque é a expressão maior da junção. Eu, mundo, de forma objetiva, incluindo o si. Então, de forma objetiva e efetiva. Né? Então, aí é o marco inicial do que Hegel entende sobre religião na primeira obra do seu sistema filosófico. A religião abarca, é a metafísica, é a nova metafísica que Hegel propõe, né? Cujo sustentáculo está no saber absoluto, que é a última unidade do livro. E aí a última unidade do livro nos remete, isso é uma polêmica, mas em tese é isso, nos remete inicialmente ao início da obra, novamente. Então a religião aparece para Hegel como, ao mesmo tempo, um resultado de todo um processo histórico de formação individual, levando em conta a história universal, e, ao mesmo tempo, sustenta uma nova metafísica dialética. Então, esse seria o ponto básico de introdução, Roberto, né? E a sua pergunta vai direcionar para as questões das implicações da religião na atualidade. É isso? Entendi bem? É isso. Por exemplo, a gente poderia desdobrá-la tentando fazer uma distinção entre o que seria uma fé autêntica e o que seria uma alienação religiosa. Ah, ótimo. Porque todo esse processo está imerso ali dentro. Alguns até defenderam que essa obra Fenomenologia se remete à necessidade de uma dialética do reconhecimento. Então, a religião seria exatamente o ponto no qual a pessoa se encontra em determinado momento do seu reconhecimento. Então, autônoma, reconhecida, autêntica, como você disse, né? E aí você se refere à inautenticidade de determinadas religiões, é isso? Sim, isso seria parte dessa problemática que estamos examinando, né? Em que medida os excessos praticados dentro de confissões diversas, inclusive o desdobramento, a divisão de seitas dentro de um sistema, digamos, maior como o protestantismo, de um lado o catolicismo, de outro o protestantismo, mais adiante as religiões afro que fazem parte da cultura brasileira, quer dizer, todas esses discursos, essas narrativas de inspiração religiosa, né, estão vivendo hoje, os seus adeptos estão vivendo hoje diante desses excessos, né, fundamentalistas que alguns autores de uma ampla teoria crítica da cultura consideram
como sendo uma manifestação da alienação religiosa. Esse conceito da alienação é fundante em Hegel. Né? Nossa, muita coisa, né? Bom, pensando naquela consideração de que o pensamento de Hegel é sistêmico, então abarca a totalidade das coisas, está imersa essa consideração. Aí, alguns detalhes, o Roberto, desde que eu não perca a linha da sua pergunta. Né? Olha só, que é a questão da alienação, na atualidade, alienação religiosa. Né? Por onde eu começo? Vamos começar por Alexandre Coiré. O Foucault, ele foi orientado na graduação em filosofia, porque ele fez filosofia, né, Roberto? Depois fez psicologia. Na filosofia, ele foi orientado por Jean Hippolyte, um grande comentador de Hegel, tradutor de Hegel, se enfronhou muito na obra Fenomenologia do Espírito, orientou o Foucault na graduação. Né? O Foucault continuou seus trabalhos, lá para frente ele tem um período em que diz que toda época ela tem uma episteme, e toda episteme está numa época, ou seja, episteme no sentido de um solo a partir do qual os saberes aparecem e desaparecem. Mais tarde, ele viu que necessitava também de explicações históricas dessas condições, o que ele chamou de arqueologia do saber. Então, ele não fica restrito só na ciência, mas nos saberes. Aí entra o nosso tema. Perpassa toda a sociedade, um solo a partir do qual a gente inaugura, então, na sua pergunta, na sua afirmação, novas seitas e religiões, e outras desaparecem. O Alexandre Coiré, que era um filósofo e se dedicou muito à epistemologia, trabalhando a física, né? Considera num livro que foi traduzido aqui no Brasil, acho que pela primeira vez pela UNB, História do Pensamento Científico. Lá nessa obra, eu não me lembro a data, se foi 82, não sei quando ela foi traduzida pela UNB, mas nessa obra tem um capítulo chamado As Contribuições Científicas da Renascença. Se na Renascença não havia ciência considerada a partir da noção newtoniana, que vem depois, né? Newton é de 1642 a 1727, então como é que poderia haver uma contribuição científica na Renascença se a ciência que nós concebemos, né, se inaugura na Idade Clássica Idade Clássica no conceito Foucaultiano, né, século XVII e XVIII, com Isaac Newton. Então, tem duas passagens que eu acho que é importante para o nosso debate. O primeiro delas é que houve uma época em que as bruxas foram perseguidas, e ele se pergunta por quê. Então, Alexandre Coiré afirma que, ao se destruir a forma como as pessoas concebiam o mundo, que ele chama de a cosmologia, a cosmovisão, sei lá, da Renascença, as pessoas ficaram perdidas. E ao ficarem perdidas, aí vem a segunda consideração. Recorreram, então, de muitas formas para que pudessem entender o mundo no qual elas viviam. E uma delas, agora sou eu falando, foi a religião. Então, o Alexandre Coiré se pergunta por que os livros sobre demônio, as demonologias, foram best-seller na Renascença seiscentista. Então, essa eu acho que é a tônica para a gente começar a nossa conversa. Né? Esse surgimento da demonologia, do demônio, do diabo, da figura popular nessa época, né? O imaginário todo que se construiu em torno do diabo, né?
isso foi interpretado por Freud de uma maneira revolucionária. O Freud se deslocou do âmbito religioso e disse: olha, isso aí é uma figuração, uma manifestação do desejo, e uma manifestação do desejo sexual. Então, isso foi uma interpretação extraordinária, né, de você considerar, tirar de um recalque, é até preciso fazer uma arqueologia, né, um esforço muito grande, de surpreender as manifestações da sexualidade, do sexo, como sendo alvo de uma opressão, de uma repressão muito grande. Né? Então, isso assim, para a gente fazer uma conexão, né, da análise, da psicanálise, dessa figura do diabo como encarnação imaginária do desejo sexual. E parece, pela reiteração com que a figura do demônio, a figura do diabo, comparece no discurso religioso, parece que há ainda uma renegação do desejo sexual, porque é uma maneira, digamos, permitida de você se referir a algo que provoca um interesse extraordinário, desde que negado. Então, eu às vezes fico muito surpreendido com a, a ocorrência estatística no discurso de alguns religiosos, a ocorrência numérica, aritmética da palavra diabo, demônio, muito maior do que a palavra Deus. Então, né, do ponto de vista religioso, me parecia talvez mais sensato você dar uma importância maior a Deus, pelo menos na menção. Né? Não, há uma frequência, como se houvesse uma atração pelo avesso. Né? Mas, Roberto, tem tudo a ver com o que nós estamos falando, não é? Com ter levantado a epistemologia e a arqueologia de Foucault no sentido de um solo que tem explicações, que tem apresentações de fatores históricos relevantes, né, para que surja essa afirmação sua e do Freud e também a questão da alienação. Lembra que lá no banquete, na cultura grego-clássica, século IV a.C., o Platão introduz o debate entre Deus e gênio, que ele chama de daimon. Né? O daimon lá é assim, a estrutura. Eu sei que você já leu isso, mas vou dizer para as pessoas que vão assistir ao vídeo. Por favor. O banquete ele está numa tríade de discussão, que é o Lises, banquete e Fedro. Esse problema histórico deixa para os platônicos resolver. Né? No Lises, analisa-se o amor como amizade, filia, então. No banquete, como Eros, aí vem a figura do Daimon, né? E no Fedro, como Kalos, ou Belo. No banquete, é uma reunião de amigos para discutir sobre as origens e o efeito do amor. Então, são 5 discursos: Fedro, Pausânias, Erexímaco, Aristófanes, Agatão. Aí depois vem Sócrates, que introduz uma mulher, que é a Diotima, que não deixa de ser muito relevante na nossa atualidade. Os 2 primeiros, Fedro e Pausânias, o Fedro diz que o amor é um Deus. Aí depois vai discutir os efeitos dele. Né? O Pausânias diz que são 2 deusas, Urânia e Pandêmia. Erexímaco, o terceiro, diz que são essas 2 deusas mesmo, né? Uma popular e outra celestial, mas estão juntas. Aí a Aristófanes, o médico, fala: vocês estão pensando errado. Vocês estão analisando da parte ao todo. Né? Eu vou fazer o contrário. Os homens nasceram, tem 3 espécies
de homens, mas eles nasceram inicialmente andrógenos, fizeram uma besteira, os deuses dividiram ao meio e um ficou buscando o outro. Primeiro o homem com o homem, depois o homem com a mulher. Aí também uma questão de gênero bom para discutir, né? Quando vem o Agatão fala sobre a origem beatífica do amor, mas todos eles consideram o amor um Deus, né? Todos os três primeiros, né? Mas a origem deles são pontuadas de forma distintas. Aí o Sócrates vem e diz que aprendeu com Diotima, né? E não chama Eros de Deus, mas de gênio ou daimon. O daimon aí, a função dele, aí a passagem que ele cita, né, explicitando o que aprendeu com Diotima, é levar as súplicas e as oferendas dos homens aos deuses e trazer as ideias divinas dos deuses aos homens. Então ele é o intermediário entre nós e nós mesmos, em última instância, mas entre mundo inteligível e sensível. Essa noção, depois de Constantino, mas eu não sou formado em teologia, não faço estudos nisso, né? Houve uma reinterpretação e aí criou-se essa figura que você poderia chamar de alienada, né? Bom, sobre a alienação, o Foucault tinha como amigo o Althusser, ele chamava até de Alt, né? O Althusser, ele tinha uma origem teórica distinta da de Foucault. Ele se interessou mais pela leitura marxiana, né? E nos aparelhos ideológicos do Estado, a tese dele, ele defende que a escola é o aparelho mais significativo para a transmissão de conhecimentos alienantes, né? E aí ele interpreta o Marx, que não tem obra específica sobre pontos determinados em filosofia, né? Que alienação para Marx é falsa consciência, né? E alienação para Hegel é outro conceito. É você alienar, é você seguir, tentar fazer o esforço da sua história individual caminhar junto com a história universal. Então a religião ela deveria ser, ela é para Hegel, então, um resultado desse momento de reconhecimento da nossa vida, da nossa sociedade. Então, quando hoje a gente vê uma série de manifestações religiosas aparecendo, né? E a preocupação de que sentido isso está se dando à luz dessa reflexão que nós estamos fazendo aqui, é expressão como um copo d'água que se enche e derrama. Esse derramar, nós estamos revelando isso que você usou do Freud, né? Nós estamos revelando esses recalques, né, que vinham atrás e que agora emergem de uma forma interessante. Mas, por outro lado, também anuncia para nós uma esperança de mudança, né? Então, não só essas religiões comumente conhecidas, mas também outras, como Umbanda, como o Candomblé, como a Quimbanda, uma série de outras que revelam o momento, pensando no Hegel sistema que nós vivemos. Então, eu acho que daí a gente começa a ligar com o tema, né? Sim, sim. Em todas elas, né, todas essas formas, nós poderíamos encontrar um dado comum que seria a busca de uma transcendência, né? Uma insatisfação com o que há, com o que existe, com o que nos é dado, né? O que tem a ver com as observações feitas pela teoria psicanalítica a respeito da castração. Não é tanto o estudo antropológico que interessaria aos psicanalistas em primeiro lugar, né? É nesse sentido que existe uma frase do Lacan que diz, olha, a psicanálise não estuda o homem, a psicanálise estuda o que lhe falta, ao que falta,
ao homem. Né? Então, se a gente entende a psicanálise como uma prática teorizada que se dá numa experiência de sentido e ausência de sentido, Sim. e, né? Ótimo. Sentido e ausência de sentido. Então, a gente pode caminhar um pouco e entender que alguma coisa falta ao homem e o homem, diante disso, é obrigado a significar, a dar uma... Quem sabe, Roberto, quem sabe numa próxima vez a gente trabalha essa questão, essa afirmação sua, falta e presença é ótima, porque na minha leitura filosófica houve uma apropriação da ideia de desejo em Platão que não corresponde exatamente à teoria platônica, mas depois ela é recolocada por alguns pensadores. Então, o desejo, Platão, Hegel, Lacan, seria um bom tema. Mas perdão, eu te interrompi, só para não perder a ideia. Sim, sim, é uma ótima ideia, né? Há autores, por exemplo, que não fazem uma distinção entre desejo e falta e o desejo atualizando a negação dessa falta, atualizando a presença da pulsão. Né? Você vê, por exemplo, em alguns estudos de Jacques Miller, né? Que não fazem mais a distinção entre desejo como falta e pulsão como efetividade da ocorrência do desejo. Então, existe um debate no campo analítico, né, que remete a isso, a essa ideia de a falta sempre comparece, mas será que a gente não estaria, de alguma maneira, tendo uma noção meio religiosa da falta? Né? Então, é nesse sentido, por exemplo, que um Gilles Deleuze faz uma leitura de desejo como algo que existe na sua efetividade. Pois é, aí dá outro debate. Né? Isso é interessantíssimo, né? Mas, enfim, a gente tem essa ideia de que há uma aspiração à transcendência, seja no sentido de uma verticalidade, né? Ou no sentido de uma horizontalidade, né? Usando assim essas metáforas para mostrar o que nos move, né? A uma insatisfação em relação ao que está dado. O que está, a adesão ao que está dado é uma figura hegeliana, né? A consciência ingênua, a que está colada com o mundo sensível, com a imediateidade. Né? Depois que essa consciência vai tomando ares, vai tomando consciência de si, vai se desdobrando, nesse processo de alienação, de início, né? Vai se transformando em outro, né? É que as coisas começam. Então, há uma reflexão muito grande da parte do Lacan, por exemplo, a respeito da religião, e ele veio de meio católico, né? A apresentação de um trabalho do Lacan feita pelo Miller começa paradoxalmente dizendo Lacan é filho de padre. Então já começa com certo escândalo, né? Mostrando que existe uma maneira um tanto diferenciada do Lacan lidar com a religião comparativamente a Freud. O Freud estava, a meu ver, estava muito mais ocupado com a alienação religiosa, na medida em que interpretou Deus como sendo uma hipertrofia da ideia de pai. Né? E o Lacan vai por outro ângulo e chega a dizer que o sucesso da religião consiste na injeção de sentido. Como nós estamos diante de uma impossibilidade de saber tudo, de tudo compreender, né? Inclusive essa metafísica a que você se refere, né? A metafísica hegeliana, haverá mundo, haverá vida pós-mortem, né? Todas essas questões que remetem a um discurso metafísico, né?
O Lacan acha que talvez a religião consiga o sucesso onde a psicanálise fracassará. Porque a psicanálise só terá êxito se fracassar nesse âmbito de não querer dar sentido a tudo, de não querer dar sistematicamente, sistemicamente o sentido e abandonar aquela posição inicial de uma experiência que se dá entre sentido e falta de sentido. Esse jogo. É interessantíssimo. Muito interessante. Tem um lado positivo nessa questão da transcendência das religiões, chamar a gente para algo que não embora a finalidade ou a estrutura possa ser engessada, né, como você usou, mas uma abertura para algo que não é comumente anunciado como a vida feliz, né? Ou seja, as pessoas estão dispostas a algo distinto, a algo universal, estão abertas a outra forma de pensar o mundo. Esse é o lado positivo. O lado negativo que você fala é exatamente o conceito de alienação, né? E aí poderia também colocar o Jung no debate dos dois, Freud e Lacan, né? Na medida em que o Jung pensa em harmonização de opositivos, que ele chama de oposto, ânima e ânimos, yin e yang, mas visando para quê? Que eu acho que a sua pergunta também engloba isso, né? Na época que nós estamos, né? O Foucault, o Alexandre Coiré diz assim: toda época de crise é momento no qual aparecem muitas formas de explicação, muitas religiões, então, né? Então, ao aparecer disso, o que por detrás disso está nos anunciando uma crise, né? Como trabalhar essa crise que nós estamos... E você ainda citou coisas muito importantes da atualidade. Por exemplo, EQM, né? As experiências de pessoas que morreram e voltaram, quase morte. Aí em Goiânia, a Silva Zanola publicou um livro com Paulo Pontes, lá de Portugal, que foi o pós-doutorado dela investigando essa questão à luz da psicologia. É muito bacana o livro e o trabalho deles, não é? Mas isso é uma alternativa. Outra, o anúncio de OVNIs. Há pouco, semana passada, foi até hoje, né, o debate sobre as filmagens do Mike Leão, né? O abrir de arquivos lá dos Estados Unidos, essas coisas. Então, todos esses... O próprio Jung escreveu sobre OVNI, né? Mas a pergunta não é se existe ou não. A sua pergunta, eu acho que é essa, a sua colocação. Não é existe ou não existe, não é isso. Né? Por que esse recurso? Né? Por que o recurso da religião? Né? O que está nos movendo a... E na questão do desejo, os sofistas colocaram uma pergunta para Platão. Como é que eu desejo uma coisa que eu não sei o que é? E se eu sei o que é, eu não preciso desejar, porque eu já sei. Né? Mas, mais à frente, o Freud questiona essa colocação, essa ligação da felicidade com o conhecimento, né, Roberto? E acrescenta outro elemento. Olha, isso não é exatamente assim, não é só isso, né? Então, assim, as religiões, ao mesmo tempo que, para mim, elas anunciam algo que você chamou de transcendente, né? É algo que a gente tem que buscar, e muitas vezes são engessadas. Por outro lado, há um espaço para um ambiente que nós estamos perdendo na nossa época, que é a leitura de livro, que é a reflexão, problemas profundos. Nós estamos muito imersos a essa vida da coisidade, né? Até um Papa, se não me engano, foi o Ratzinger, escreveu que ele estava... Agora ele já faleceu tem algum tempo, né? Mas na época que ele escreveu, dizendo que nós estávamos no mundo, uma encíclica, né? Estávamos num mundo muito marcado pelo materialismo. Ele fez doutorado em filosofia. Quando ele fala materialismo, né,
Ele está falando da matéria, o mundo das coisas, né? E hedonista. Então ele já chamava a atenção para esse espírito, que piorou da encíclica para cá, né? E hoje, por exemplo, se você pega essas críticas que aparecem sobre as universidades, né, de pessoas que, para não ficar vago, né, pessoas que não conhecem a vida acadêmica, né, totalmente infundadas, especulativas, opinativas, parece que a alienação está tendo, nós estamos perdendo a vergonha de ser ignorantes, né? Parece que a época da ignorância está sendo exaltada, né? Então, acho que esse tema da alienação na religião tem esses dois aspectos. Pensando por Hegel, que é um desdobramento da nossa história individual, e no momento que a gente começa a se reconhecer, tanto individual como na história coletiva, nós estamos expressando a nossa época, não só aqui no Brasil. Sim. E aproveitando essa menção que você fez do hedonismo, né, do Ratzinger, né, do Papa, da encíclica, dessa denúncia, eu me lembro de uma observação do Lacan que é extremamente importante, que é uma mutação cultural pela qual nós estamos passando desde os anos 70, pelo menos, quando ele se debruça sobre a questão do gozo. O que é o gozo? Muito além do prazer, né? O prazer limitaria o gozo. O gozo, la jouissance, estaria para além dos limites do prazer. Então, há uma mutação que, segundo ele, distingue o momento histórico do Freud, que durante muito tempo trabalhou com as possibilidades de levantamento de um recalque, de uma repressão sexual que tornava as pessoas neuróticas, digamos. Então, o trabalho clínico era fazer a suspensão desse recalque que, quem sabe, poderia ajudar as pessoas a transarem melhor, né? Resumidamente. Mas não é só isso é só para resumir. O que hoje, a partir dos anos 70, é trazido pelo Lacan, não é mais a possibilidade de você gozar, de você ter a satisfação sexual ou, enfim, algum nível de satisfação em qualquer outro setor, sublimatório, enfim, que seja. O que caracterizaria a nossa época, e isso é um dado muito importante, é a obrigação de gozar. Não só a possibilidade, mas você tem que gozar. Esse tem que é a marca desse discurso que caracteriza esse discurso como sendo uma injunção superegóica. Por ordem do super-eu, você tem que gozar. Você não tem mais escolha. Você tem que ser feliz, você tem que gozar. Não tem que coisa nenhuma. Mas isso existe, essa obrigação, que a gente surpreende isso na clínica, né? Pessoas que estão sofrendo de alguma maneira porque não conseguem estar à altura dessa obrigação de gozo e não mais como uma possibilidade. Aí, Roberto, também, esse pensador, eu gosto de ler esse autor, chama Bill Churran. Ele estudou na Alemanha, né, mas ele é de outra região. Acho que ele é coreano, né? Acho que é coreano. Estudou Heidegger, né? Mas é filósofo da aula, novo, tal. A morte do outro. Né? Então, o gozo é o meu gozo. Né? Mas se você for pensar a liberdade no sentido dos padrões, mesclado do Renascimento para cá, ela é a morte da liberdade, porque prevalece o ego. Né? O Jung chama atenção para isso, o ego e o self, né? O ego é menos que o self, o ego tem que ele tem que caminhar mediante um processo de individuação para o self,
acolhendo os arquétipos e outras coisas, né? Então, acolhendo o outro, né? Parece que a nossa época não há mais o outro hegeliano. Não, a exclusão, os mecanismos de exclusão do outro, tudo se resume a essa dimensão do narcisismo primário. Nunca que na nossa época, Roberto, a gente pensaria que algumas pessoas tivessem discursos tão rasteiros sobre a universidade. E pouco tempo depois, nós vimos grandes descobertas científicas, inclusive aqui no Brasil, de vacinas, de pessoas acamadas em imóveis que começaram, retomaram o movimento físico, andaram e tudo, né? Isso parece que não se levanta na mesma medida da proporção da riqueza de um trabalho desse, né? E aí a nossa pergunta filosófica é como é possível que nós demos essa ré? O Foucault fala disso quando analisa a psicologia na conversão de estudar fenômeno via Kant, que é o comportamento humano, né? Se perguntando sobre isso. Ele não faz essa pergunta, eu que estou fazendo, mas ele faz uma afirmação, que nós demos uma ré, nós retrocedemos. Ao invés da gente aprofundar o ser humano, nós decidimos discutir o modo de como o ser humano se apresenta, né? E eu acho que a época dele, ele morreu em 84 para cá, nós pioramos muito nisso, né? Nessa fala sua, parece que lembra muito aquela outra do Lacan, cuidado. Se você toma o mundo, estou plagiando, né? Se você toma o mundo como objetos do seu desejo, você mesmo vira um objeto. Eu acho que nós estamos nessa época de objetivação rasteira do ser humano. Isso é um perigo, né, Roberto, para nós, né? O Hegel talvez contribuiria, talvez não, com certeza contribui em muitos aspectos, mas um deles é sobre o reconhecimento, que eu acho que a gente deveria dialogar também com Freud, Lacan e Jung, a partir daí, com as novidades que vêm da psicanálise e da psicanálise do desejo e da psicanálise profunda, ou complexa, ou analítica do Jung, né? Mas a ideia de reconhecimento e etapas, e aí tem a dialética, né? As etapas do reconhecimento, nessa que nós vivemos hoje, não é mediocridade, não, é uma ignorância filosófica tremenda que pode nos arrastar para coisa pior. Já está nos arrastando para coisa pior. Nós nunca, na nossa idade, pensaríamos que teríamos que conviver novamente com essas figuras que eu chamo de último grito dos dinossauros, que não é possível que aconteça mais uma vez, né? Dessa intransigência que existe, esse dualismo moderno presente, dualismo no sentido filosófico de separação, né? E reduzindo, amplificando, né, essa separação entre eu e o outro, a coisificação, quer dizer, é a ignorância. O Platão dizia assim, o problema do ignorante é que ele é ignorante. Aí o problema nosso talvez seja fazer esses vídeos para dizer, olha, vamos pensar outras coisas, né? Vamos pensar essa ignorância. Ou vamos pensar... Isso é uma contribuição da psicanálise. Esse aferramento à ignorância, para a psicanálise, tem uma razão de ser. A consideração da ignorância, não neutramente como ausência de saber ou de conhecimento, mas a consideração da ignorância como sendo uma paixão. A paixão da ignorância, né? Eu não sei, não quero, tenho raiva de quem sabe, não quero saber de nada disso. Isso agora, a religião é uma oportunidade positiva no sentido de, eu penso, né, no sentido de abrir uma porta a um transcendente que requer leitura, que requer encontro de pessoas
que não estão detidas na codificação do mundo, por um lado. Por outro lado, estão, como você mesmo indicou, algumas vertentes cuja finalidade não é exatamente o religare, né, mas são outros fatores. Lado negativo... É nesse sentido que a gente pode valorizar a psicanálise, desde Freud, quando ela considera a religião como uma das formas de sublimação, uma das formas da criatividade, da inventividade humanas, né? Então a gente pode valorizar a religião como uma conquista civilizatória até, né? Como uma forma de sublimação. O que não impede que a gente faça o reconhecimento das suas formas de alienação, que estão manifestas nos fundamentalismos variados que surgem na nossa época, né? Não é uma questão de fé, é uma questão de fanatismo. Não, né? Exatamente, aí volta a Hegel, né? Se a religião ela aparece para Hegel como uma nova metafísica dialética, o que seria essa palavra metafísica? Né? Ela é destinada a Aristóteles, mas foi Andródino de Rhodes que colocou o título da obra, no primeiro século, que colocou o título da obra de vários escritos de Aristóteles, ele juntou e chamou de metafísica. Mas por que chamou? Porque logo no primeiro livro, o Aristóteles fundamenta isso. Né? Metatafísica, há algo a quem, há algo que nos sustenta. Então, olha que interessante, para Hegel ele não coloca isso no início, ele coloca quase que no final da obra. Né? Há todo um desenvolvimento nosso que nos leva à necessidade da gente não ter aquela metafísica nem deificada da Idade Média, né? Nem a dos gregos clássicos, e nem a de Kant, que abre o mundo contemporâneo, segundo Foucault. Qual que é a dialética, qual que é a metafísica de Kant? Ela se converte em teoria do conhecimento, e a gente chama de metafísica do eu, né? A metafísica nada mais é para Kant do que o espaço e o tempo puros, que quando aparece alguma coisa permite o conhecimento. Né? Então é por isso que chama de metafísica do eu. Né? Aí Hegel vê o grande problema, já que a lógica já está estabelecida por Aristóteles como a estrutura do pensar, né? Então Hegel vou propor uma ontológica. Né? Essa metafísica que sustenta, ela é resultado de toda uma história. É como um copo que deságua a água. Né? Então, como é que ela deságua? Nas religiões e na arte. Né? Então, esses momentos são ricos para nós, para a gente entender em que sentido nós estamos convivendo com esse momento atual de religiões. É o desaguar de todo um processo que nós buscamos de reconhecimento, ou não. Ou é o desaguar alienante de alguns que pretendem continuar ou edificar certas formas de vida. Né? Se você não tem filosofia, se você não tem ciência, se você não tem arte, que tem a religião. Pois é. Pelo menos. Pois é. E Hegel, é interessante isso, que ele começa a obra mesmo, a Fenomenologia é uma obra interessante, que você tem que começar a ler pela introdução, não pelo prefácio, que é um pós-fácio. Assim como Foucault escreveu as palavras e as coisas, né? Terminou, fez o prefácio. E aí, no primeiro parágrafo, ele fala assim, ele escreve assim, o Hegel: segundo uma representação natural, a filosofia, antes de abordar a coisa mesma, necessita pôr-se de acordo sobre o conhecer. O que ele está falando? Segundo uma representação natural, ele está se referindo ao primeiro e último moderno, Descartes e Kant. A filosofia, que tem como tarefa dizer a verdade, antes de dizê-la, coloca alguma coisa entre nós e essa verdade. No segundo parágrafo, que na versão em português é o 74, ele começa com a ciência.
Então, filosofia para ele é ciência. Não é? E no 88, ele também, na versão em português, que é no finalzinho lá da introdução, que é 89, no 88 ele fala, né, sobre isso novamente, sobre a ciência. Então, ciência, filosofia, cultura. Talvez tenha isso que a gente tenha perdido. Não é? A necessidade desses saberes nos auxiliando na nossa vida, e não das coisas assumindo o papel que nos cabe. Então, Pedro, a gente pode estar de acordo, isso é uma pergunta, a gente pode estar de acordo com essa conclusão dos nossos estudos, das nossas preocupações, a respeito do seguinte: a fé, a noção de fé, é uma coisa muito importante para ser deixada exclusivamente ao domínio dos religiosos. Sim. A meu ver, Exato. a meu ver, a fé interessa a todos. Por exemplo, Exato. se não houvesse da parte do Freud um dado decisivo a respeito da fé na existência do inconsciente, que ele não poderia demonstrar de saída, não haveria psicanálise. Isso liminarmente. Então, a fé tem uma importância crucial para nós. Para nós todos, nós ambos. E ela não deve ser entendida como uma espécie de monopólio que só poderia ser exercido pelos religiosos. Você está de acordo com isso? Totalmente. O Hegel escreveu sobre fé e crença, outro elemento bom para a gente debater aqui. E também, Roberto, a ideia de que a religiosidade é diferente de religião, né? Sim. Isso aí pode ser, Pedro, o tema, a fé, a crença, a religiosidade nas formas religiosas de um próximo programa, de uma próxima conversa. E te agradeço muito a disposição para conversar conosco. Eu que agradeço, foi ótimo. Então, assim, na próxima vez, estaremos levando adiante essa reflexão a respeito das relações da psicanálise com a religião, a ética e a política do nosso tempo.